Fala, galerinha, beleza? Professor Itaécio, sou professor de matemática da Rede Municipal de Teresina, leciono na escola jornalista João Emílio Falcão, lá no bairro Vamos Ver o Sol. E antes de mais nada, antes de começarmos, queria desejar meu abraço aqui a todos vocês que estão nos assistindo e em especial meus alunos do 9º ano. Ok? Então vamos para a aula. Pois bem, galera, na aula passada nós vimos como traduzir para a linguagem algébrica um sistema de equações do primeiro grau, certo? Nós vimos primeiro a definição de sistema, que é um sistema, e como fazer a tradução para a linguagem algébrica. Antes de começar, na aula de hoje, nós vamos resolver problemas que podem ser traduzidos por um sistema de equação. Na aula passada nós montamos e agora nós vamos resolver esses sistemas. Vamos aprender como fazer a resolução deles, certo? Então, vamos lá. Associar uma situação problema à sua linguagem algébrica por meio de equações do primeiro grau e ou sistema lineares. Mas, como resolver um sistema de equação do primeiro grau? Certo? Nós já vimos como traduzir, mas como resolver? Podemos resolver um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas de vários modos, vários métodos, mas focaremos aqui em dois. Um método chamado método da substituição e o método da adição, certo? Mas no que constituem esses métodos? Vamos ver agora. Método da substituição, o primeiro método que nós iremos estudar. Esse método consiste em escolher uma das equações e isolarmos uma das incógnitas, para depois substituirmos esse valor na outra equação. Então, você vai ter duas equações, você vai escolher uma das duas equações, certo? Depois de escolhida essa equação, você vai isolar uma das incógnitas, ou uma das variáveis, e vai substituir na segunda. Daí o nome método da substituição, porque você vai sempre fazer uma substituição, certo? Professor, eu posso resolver qualquer sistema pelo método da substituição? Sim, certo? E por que tem vários métodos? Porque na matemática existem várias maneiras de chegar a um resultado, certo? Então, existem vários métodos e cada um desses métodos existe uma maneira mais simples de resolver um determinado sistema. Então, quando você aprende, domina mais de um método, quando você vê um sistema, você já vai escolher qual método melhor que você acha o mais adequado para resolver aquele sistema. Tranquilo? Então, desta forma, a segunda equação ela ficará com uma incógnita. Quando você pega, depois que isola na primeira e substitui na segunda, por exemplo, se o meu sistema tinha x e y e eu isolei o x, quando eu substituo lá, só vai ter na segunda y. E aí uma equação com uma variável, uma incógnita, nós já sabemos resolver, porque nós vimos aí em aulas anteriores. Então, esse é o nosso objetivo, tranquilo? Então, para finalizar, substituímos na primeira equação o valor encontrado e assim encontramos também o valor da outra incógnita. Professor, não entendi. Não se preocupe. A teoria ela é meio vaga quando você não vê um exemplo. Então, na matemática, se aprende exercitando, com exemplos, resolvendo exercício. Então, vamos aí para frente, certo? Então, o primeiro exemplo aí, resolva o seguinte sistema de equações. Aí nós temos o sistema aí, x mais y igual a 12 e 3x menos y igual a 20, certo? Então, o que é que nós vamos fazer? O que é que diz o método da substituição? Vamos voltar aqui. Qual é o primeiro passo a se fazer, ó? Esse método consiste em escolher uma das equações, lá temos duas, nós vamos escolher uma e isolar a variável. Então, vamos lá. Então, eu vou escolher aqui a primeira, né, e isolar a variável. Ó. X mais y igual a 12. Vou isolar o y. Por que o y? Não tem um porquê, tanto faz você isolar o x ou o y. Eu escolhi o y. Acho que com o passar do tempo, com o número de questões que vocês forem resolvendo, vocês vão ver aquela melhor variável de se isolar, certo? Pode ser qualquer uma das duas? Pode,
mas sempre vai ter uma que vai facilitar lá na frente. Isso aí é com a prática mesmo, tá? Então eu escolhi aí o y, então o x ele era positivo, quando eu passei para o segundo membro, nós já vimos que ele muda de sinal, vai com a operação contrária, então ele vai negativo. Então o meu y agora ele é igual a 12 menos x. O que eu vou fazer agora? O segundo passo. O que diz o segundo passo lá na definição? Que nós temos que substituir esse valor encontrado lá na outra equação. Então eu vou pegar a segunda equação, 3x menos y igual a 20 e vou substituir, daí o nome, método da substituição. Vou substituir quem? Quem nós encontramos lá no primeiro passo. Ó. Eu encontrei que o y era igual a 12 menos x, certo? Então eu vou substituir o valor do y por 12 menos x. Então, ó, no lugar desse y, que está sublinhado aí, nós vamos colocar o 12 menos x. Por que eu coloco entre parênteses? Professor, por que o senhor colocou entre parênteses? Observe que tem um sinal de menos na frente. Então, sempre que houver um sinal de menos e você for fazer uma substituição, o indicado é que você coloque o parênteses, porque você vai precisar fazer aí o que nós chamamos de jogo de sinal, certo? Então, vamos lá. Repito aí o 3x, esse sinal de menos vai me indicar o jogo de sinal, então vai ficar 3x, aí ó, jogo de sinal, o 12 é positivo, menos por mais dá menos, então fica menos 12. E depois o menos de fora com o menos do x, menos por menos, mais. Então eu tenho agora que a minha equação passou a ser 3x menos 12 mais x igual a 20. Como é que eu resolvo isso aí? Vocês já estão cansados de resolver isso aí, né? Já está fácil. O que nós temos que fazer para resolver uma equação de primeiro grau? Isolar sempre a variável em um dos membros e o que não tiver variável vai sempre para o outro membro, lembrando sempre de realizar aí as operações inversas. Vamos só relembrar, o inverso da adição, subtração, da subtração, adição, a multiplicação vai para o outro lado dividindo, se tiver dividindo vai multiplicando. Certo? Se tiver em forma de potência, vai em forma de raiz. Se tiver em forma de raiz, vai em forma de potência. Então, sempre isso em mente na hora que for resolver equações aí, certo? Então, ó, olhando aí para esta equação, 3x menos 12 mais y igual a 20, eu verifico que no primeiro membro eu tenho um termo que não tem variável, que é o menos 12. Então, eu devo jogar ele para o outro lado. Eu devo passar para o segundo membro, certo? Só que o 12 está negativo. E aí tem que lembrar, quando passa para o outro lado, ele vai positivo. Então, nós vamos ter aí 3x mais x igual a 20 mais 12 já mudando aí a sua operação. E agora é brincar com os números. 3x mais x, 4x e 20 mais 12, 32. Agora, observe que eu tenho 4x. Sempre que eu tenho um número junto a uma letra, subentende-se que existe uma multiplicação entre eles. Então, se o 4 está multiplicando, quando ele for passar para o outro lado, ele vai dividindo. Então, nós temos aí que x vai ser igual a 32 dividido por 4, ou 32 quartos, ou 32 sobre 4. Lembrando que toda fração representa uma divisão. Então, aí nós temos x igual a 32 dividido por 4, e isso é igual a 8. Pronto, professor, terminei? Não, não terminou. Por quê? Resolver um sistema é encontrar os valores de todos os termos desconhecidos, de todas as variáveis. E observe aí que nós encontramos apenas o primeiro, que foi o valor de x. Ainda falta descobrir o valor de y. E agora, como é que eu faço? Lembra lá do último passo da definição? Sempre que eu encontro esse valor, eu tenho que voltar lá para a minha primeira equação, onde eu isolei para descobrir o segundo. Então, ó, nós vamos fazer, vou pegar esse 8 e vou substituir lá naquela primeira equação, onde nós tínhamos y igual a 12 menos x, certo? O x ele é igual a 8, então y vai ser igual a 12 menos 8, e isso me dá que o y é igual a 4. Tranquilo? Terminei, professor? Praticamente sim, falta agora só a solução, e a solução de um sistema é sempre expresso por um par ordenado. O que é um par ordenado? É a junção desses dois elementos em ordem, na ordem em que eu encontrei, certo? Ou por ordem alfabética, x primeiro, y depois. Então, portanto, a solução é o par ordenado 8 e 4, beleza?
Então agora nós vamos ver o método da adição. Já vimos o método da substituição, vamos agora ver o método da adição. O que diz o método da adição? No método da adição, buscamos sempre juntar duas equações em uma única equação, através de uma soma, eliminando uma das incógnitas, certo? Você tem duas equações lá no sistema, a intenção do método da adição é que você una essas duas equações de tal forma a transformar uma única. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu consigo facilitar a minha resolução para uma equação com uma variável apenas. Tranquilo? Então, para isso, é necessário que os coeficientes de uma das incógnitas sejam opostos. Isto é, devem ter o mesmo valor e sinais contrários. Professor, eu não sei, eu não lembro o que é coeficiente. Coeficiente é sempre aquele número que acompanha a incógnita, a variável. Por exemplo, 3x mais 2, por exemplo. Quem é o coeficiente da variável x? É o 3, é aquele número que acompanha a variável. Professor, mas o senhor disse que tinha 3x mais 2. O 2 é coeficiente? Não do x, certo? Então, existem vários coeficientes. Se eu tenho 3x mais 5, não, 3x mais 5y. O 3 é um coeficiente? O 5 é um coeficiente? Só que o 3 é coeficiente do x e o 5 é coeficiente do y. Então, quando eu for aplicar o método da adição, eu tenho que olhar para as duas equações e verificar que as duas, em uma das variáveis, tanto o x ou o y, elas devem ter o mesmo coeficiente com sinais trocados, com sinais contrários, opostos. Por exemplo, 3x e na outra menos 3x. Menos 8x e na outra mais 8x. Então, é isso que a definição está tentando nos dizer aí. Beleza? Então, vamos para o exemplo. Resolva o seguinte sistema de equações. Aí nós temos aí 3x mais y igual a 12 e 3x menos y igual a 20. Observem, não sei se vocês perceberam, mas esse sistema é o mesmo sistema do exemplo anterior, que eu resolvi pelo método da substituição. Então, agora eu vou pegar o mesmo sistema e vou resolver pelo método da adição, para vocês verem, observarem que eu posso aplicar qualquer um dos métodos. Isso vai depender da forma que você dominou. Se eu domino mais o método da substituição, eu vou usar o da substituição. Se eu domino mais o da adição, eu vou usar o da adição. Tranquilo? Então vamos lá. Qual é o primeiro passo aí para resolver um sistema pelo método da adição? O primeiro passo é somar as duas equações e descobrir o valor de uma variável. Por que somar? Do próprio nome. O nome já diz, método da adição. Então, adicionar é o mesmo que somar. Então, o primeiro passo é nós somarmos as duas equações. Mas, para isso, eu preciso verificar uma coisa, que é que se os coeficientes de uma das variáveis são opostos. E observem aí que o x, primeiro, o coeficiente é 1, na segunda é 3. O y, na primeira, é mais 1, porque quando não tem coeficiente, subentende-se que é 1. E na segunda é menos y. Então, menos 1, aliás, desculpem. Então, mais 1 para o y e menos 1 no segundo y. Então, são opostos. Então, eu posso aplicar a adição. Então, vamos aí somar essas duas equações. Ora, quando eu somo duas coisas opostas, dois números opostos, o que acontece? Isso zera. Se eu tenho mais 5 menos 5, isso é igual a zero. Mais 20 com menos 20, isso é igual a zero. Da mesma forma, ocorre com as variáveis. Se eu tenho mais y com menos y, isso vai dar zero. Então, nós podemos aí, cortar essa variável, certo? Quando eu faço isso, o que vai acontecer? Vai sobrar só o x e os termos independentes, que não tem variável. Então, eu vou somar x mais 3x, 4x e 12 mais 20 igual a 32. E aí eu tenho uma equação do primeiro grau simples, que nós já vimos como resolver. O 4 está multiplicando, ele vai passar dividindo, certo? E x é igual a 32 dividido por 4, o que nos dá aí que x é igual a 8. Tranquilo? Terminou? Não. Já vimos que para resolver um sistema eu tenho que encontrar todos os valores da
das variáveis envolvidas. Só descobri o x, falta agora o y. Então eu vou para o segundo passo, que é substituir o valor encontrado em uma das equações e descobrir o valor da outra variável. Beleza? Então eu vou pegar aqui a primeira equação, x mais y igual a 12. Já sei que o x é 8, então vou substituir, vou trocar o x por 8. 8 mais y igual a 12. Vou isolar a variável, vou passar o 8 para o segundo membro. O 8 é um número positivo, então ele vai negativo. Y é igual a 12 menos 8, portanto, y igual a 4. Portanto, pessoal, aí a nossa solução agora é o par ordenado 8 e 4, respeitando a ordem aí das variáveis que apareceram no sistema. Primeiro o x, que nós encontramos, que é igual a 8, e depois a variável y, que é igual a 4. Tranquilo? Vamos lá, agora vamos para o exercício. Temos um exercício aqui que diz o seguinte: utilize o método que preferir e resolva o seguinte sistema de equações. Aí nós temos o seguinte sistema. Eu quero que vocês, olhando para essa questão, olhando para esse sistema, relembrando do que nós falamos dos dois métodos, da adição e da substituição, e verifique aqueles que vocês acharem que seria o mais fácil, o mais prático para resolver esse sistema. Certo? Para isso, eu vou deixar aí para vocês, como é uma questão mais trabalhosa, eu vou deixar aí 1 minuto e meio para vocês responderem essa questão. Então, tentem decidir qual o método utilizar e depois tentem aplicar. Vamos lá. Pois bem, galera, vamos lá, retomando. E aí, conseguiram? Conseguiram decidir qual dos métodos estudados vocês aplicariam? Se sim, conseguiram encontrar a solução? Então, vamos conferir. Antes de eu resolver, eu dou uma dica para vocês, um conselho. Algo que vai atiçar a mente de vocês, que vai aguçar, que vai deixar vocês com uma percepção, uma visão melhor de como resolver um sistema. Como é que eu faria a leitura desse sistema de uma outra maneira? Eu estou vendo dois números, x e y, que a subtração deles dá 5 e que a soma dá 7. Alguns casos você consegue fazer de cabeça. Dois números que subtraído dê 5. Tem vários, 7 menos 2 dá 5, 8 menos 3 dá 5, 10 menos 5 dá 5. Então existem várias possibilidades. Aí você pensa no outro, dois números que somados dê 7. Poderia ser 6 e 1, 5 e 2. Então verifique que o 5 e o 2 dá 7. Né? 5 não apareceu no outro sistema. Então, às vezes, quando você faz isso, você consegue chegar num número comum, num denominador comum. Às vezes você vê a subtração, encontra dois números, você olha para a soma e encontra os mesmos dois números. Então, aqueles dois números que você encontrou seriam a resposta do sistema. Mas isso é só para treinar, para tentar desenvolver um pouco mais a mente. O certo mesmo, na dúvida, é você fazer
resolvendo matematicamente, algebricamente. Então vamos lá. Qual método você utilizaria? No meu caso, eu, olhando para o sistema, eu estou vendo que aparece menos y e mais y. E eu sei que esses dois números eles são opostos. Então, qual é o método que fala em números opostos? É o método da adição. Então, o método que eu vou utilizar vai ser o método da adição. O que diz o método da adição? Nós vamos somar as duas equações de tal forma que eu encontre uma única equação com uma só variável, certo? Então, ó, quando eu somar isso aí, os números que são opostos, o menos y com mais y, eu vou, ó, e vapo neles, papoco eles. Quando eu faço isso, sobra só o x e os termos independentes. E aí nós vamos brincar somando x mais x, 2x e 5 mais 7, 12. Observe que agora eu encontrei algo mais fácil. Por quê? Porque só tem uma variável, 2x igual a 12. O 2 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 12 dividido por 2, certo? E agora, 12 dividido por 2, eu tenho que x é igual a 6. Então, um dos números é o 6, certo? Agora, eu vou encontrar o y. Como é que eu faço? Seguindo as regrinhas básicas lá da nossa definição. O que diz as regras? Depois de encontrar a primeiro, eu vou substituir em uma das equações. Então, eu vou escolher aqui qualquer uma. Eu escolhi a primeira, x menos y igual a 5. O meu x eu já sei que é 6, então vou substituir, vai ficar 6 menos y igual a 5. E agora eu vou tentar descobrir o y. Esse y ele está negativo, então eu vou passar ele para o outro membro, para o segundo membro, para ficar positivo. E o que tiver no segundo membro que não for y, eu vou trazer para o primeiro. Então vai ficar 6 menos 5 igual a y. E 6 menos 5, eu tenho que o y aí é igual a 1. Ok? E, portanto, a solução do nosso sistema é o par ordenado 6 e 1. Tranquilo? Simples? Acertaram? Aqueles que acertaram, os parabéns. Os que erraram, não desanimem. A matemática é assim mesmo. É você errar, acertar, mas sempre praticando bastante. Beleza? Desafio para vocês, certo? Tentem resolver essa questão utilizando aí o método da substituição. Tentem resolver pelo outro método e vejam se vão conseguir chegar aí na mesma solução, no par ordenado 6 e 1. Beleza? Tentem. Qualquer coisa, deixe lá nos nossos comentários, lá no nosso WhatsApp, no nosso chat, beleza? Ou lá no meu Instagram, Os Segredos da Matemática. Galera, nunca deixe nada em branco. Aquele que tentou e não conseguiu é superior àquele que não tentou. Quantas vezes você pegou uma questão numa prova, deixou de responder porque achava que não sabia, né? Muitos alunos fazem o contrário. Poucos alunos, aliás, fazem o contrário. Eles tentam escrever alguma coisa. E aí, às vezes, pelo esforço, o professor considera uma parte, certo? Então, é algo que você está ganhando. Como diz aí esse ditado, aquele que tentou, mesmo não conseguindo, aquele mesmo errando, ele já é superior, ele já sai na vantagem daquele que deixou em branco. Então, galerinha, a nossa aula de hoje encerra por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o nosso sistema, nosso conjunto, o nosso assunto, né, de resolução de sistema de equação no primeiro grau. Forte abraço, tamo junto, é nóis. Valeu!